Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o uso correto dos medicamentos inalatórios, que é um assunto importante, a gente chega nessa época do ano, né? Então as condições respiratórias ficam um pouco mais debilitadas e tem pessoas que acabam fazendo essa utilização, mas tem um meio específico para utilizar, né? Perfeito. Daniel, na realidade, as pessoas com asma brônquica e DPOC, que é nada mais é do que bronquite crônica e enfisema pulmonar, são pessoas que precisam usar os medicamentos inalatórios, a gente pode se dizer que para sempre. São doenças crônicas. Alguns pacientes asmáticos têm a sua asma estabilizada, tanto de vista funcional quanto sintomático. Ou seja, estão com sintomas controlados e a sua espirometria, que é o teste de função pulmonar, também está dentro da normalidade. É lógico que isso com um acompanhamento. Então, alguns pacientes asmáticos não precisam fazer o uso do seu anti-inflamatório. Contudo, aqueles pacientes com diagnóstico de DPOC, que são geralmente os pacientes acima de 40 anos de idade, esses pacientes sim, tem que usar o seu broncodilatador, às vezes associado com anti-inflamatório, geralmente para o resto da sua vida, assim como os medicamentos da pressão alta, medicamento da diabetes, pois são doenças crônicas e como qualquer doença crônica nós não temos a cura, nós temos o tratamento e nós controlamos estas doenças. No caso das doenças respiratórias, Daniel e ouvintes da Rádio Acústica, nós, pneumologistas, a imensa maioria, se não todos os pacientes com doenças respiratórias, os asmáticos, os DPOCs, nós optamos por medicamentos inalatórios. Os sprays, que são as famosas bombinhas, e nas últimas décadas, os medicamentos em pó seco, dispositivos em pó seco. Contudo, a gente vê que a grande maioria tem erro na técnica de inalar, seja do spray ou seja na forma de medicamento de dispositivo em pó seco. E um desses erros está na função pulmonar do paciente, que esses pacientes, principalmente os DPOC, eles não apresentam um pico de fluxo inspiratório adequado. Esse pico de fluxo inspiratório adequado seria de 60 litros por minuto. Mas nós, pneumologistas, conseguimos, às vezes, através da espirometria, identificar quais são esses pacientes. Mas, resumindo, aqueles pacientes mais graves, com enfisema severo, bronquite crônica severa, às vezes nós temos que abrir mão de um medicamento em spray, em névoa também. E isso existe hoje no nosso mercado, que requer pouco fluxo inspiratório. Resumindo ou traduzindo para os nossos ouvintes, Daniel, o fluxo inspiratório nada mais é do que ele chupar o seu medicamento. Eu trouxe aqui para mostrar para os nossos ouvintes talvez a maneira mais adequada, tanto nas crianças quanto nos adultos, a maneira mais adequada de nós fazermos. Este aqui que nós trouxemos é um dos dispositivos que a gente tem de medicamento em pó seco, que é muito simples de ser feito, né? Nós abrimos o dispositivo e o paciente ele vai inspirar, fazer uma inspiração forte e prolongada. Então, e segura um pouquinho. Os ouvintes podem ver no vídeo que a gente só acopla o dispositivo na boca, porém tem que ter uma força. E alguns desses pacientes, e às vezes a gente pega pacientes também com algum grau de demência, de Alzheimer, que não tem uma coordenação adequada, que não vai ter essa técnica apropriada. Para isso nós lançamos a mão dos dispositivos em sprays, as famosas bombinhas, que com o uso de um espaçador fica muito correto de se fazer. Alguns pacientes mais jovens conseguem fazer. Qual é a maneira correta de se fazer um spray? Em primeiro lugar, todo spray a gente precisa agitar de maneira vigorosa por uns 5 a 10 segundos, agitar esse medicamento.
Quando é em solução, medicamento é solução, a gente não precisa. Quando é suspensão, precisa. Para o ouvinte não ter que estar guardando, o paciente não ter que estar guardando, se normaliza. Todos os medicamentos a gente agita de forma vigorosa. E como é que a gente vai fazer? Nós vamos apertar os dispositivos e fazer uma inspiração prolongada e segurar o medicamento por 5 a 10 segundos. Então, essa é a técnica apropriada. Colocamos o ar para fora. Eu conto 10 segundos e largo ele lentamente. Então, vamos repetir. Coloco o ar para fora. E agora nós inspiramos. Seguro 10 segundos e largo. Quando nós fizemos em crianças ou em adultos e a gente não vai ter essa colaboração adequada, nós lançamos mãos dos espaçadores. Os espaçadores precisam ser acoplados nariz e boca. Desta maneira, e aqui a gente só coloca o dispositivo. E ficamos respirando. E fizemos essa técnica por mais ou menos 5 vezes, 5 cursos inspiratórios e expiratórios. Notem que a máscara, tanto nas crianças quanto nos adultos, ela precisa ficar bem vedada, bem vedada. Com essa técnica que nós explicamos aqui, qualquer dispositivo que nós usarmos, nós vamos ter sucesso. Nós vamos fazer com que a gente tenha o nosso objetivo, que é levar o medicamento até o seu destino final, que são as pequenas vias aéreas. É lá que acontecem as trocas gasosas, é lá que precisa chegar os medicamentos. Então, eu sei qual é a doença que o nosso paciente tem, seja asma ou DPOC. Eu sei qual medicamento que ele precisa, se ele vai usar só um anti-inflamatório, no caso do asmático, ou se ele vai usar uma dupla broncodilatação, que são os pacientes com DPOC. A partir daí que eu tenho essas respostas, eu vou decidir qual mecanismo, qual dispositivo que nós vamos usar. Vai ser na forma de spray, vai ser na forma de pó seco e a partir daí explicar para o meu paciente. Simplesmente fazer a receita e entregar para o paciente tem grande chance desse medicamento não ser utilizado da maneira correta. O paciente não vai ter melhora dos seus sintomas e o paciente também vai desperdiçar um valor que não há necessidade, né, Daniel? Com certeza. Então, são dicas essas importantes para essa utilização, pela questão de segurança também do próprio paciente poder ter um resultado mais satisfatório, né? Exatamente, exatamente. Essas técnicas são muito difundidas, tem alguns vídeos na internet, mas é bom sempre procurar sites especializados, como os sites da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisologia, a Sociedade de Pneumologia e Tisologia do Rio Grande do Sul disponibiliza alguns vídeos. Esses vídeos ficam geralmente gravados aqui na acústica. É bom os pais que têm crianças que fazem uso de spray, ou aquele filho e filha que cuida de seu pai, do seu avô em casa, que fazem uso de medicamento inalatório, hoje muito difundidas cápsulas em pó seco, mas precisam ser feitos corretamente. E discutir, conversar com o médico do paciente, se aquele dispositivo é o mais adequado. Volto a dizer, volto a repetir, nós precisamos fazer com que o medicamento chegue no seu destino final, que são as pequenas vias aéreas, porque é a pequena via aérea que vai fazer com que haja essa troca gasosa, em que o medicamento precisa agir. Lembrar que a maioria dos dispositivos, quando não fizemos adequadamente, 50% do medicamento fica na orofaringe, o que não vai ter utilidade nenhuma. Então, precisamos ter este cuidado com os medicamentos inalatórios. Certamente.
Dr. Marcelo Malman. Bom, deixo o espaço aberto aqui para mais uma observação sua. Eu acho que é sempre válido a gente frisar nesses pacientes com doenças respiratórias, nós fazermos o diagnóstico, Daniel, de maneira assertiva e para isso, tanto os pacientes asmáticos quanto os DPOC, esses pacientes precisam ter um teste de função pulmonar, uma espirometria. A espirometria hoje, nos consensos mundiais, é o que vai nos dar o diagnóstico se o paciente tem ou não tem DPOC e, consequentemente, se esse paciente precisa ser tratado ou não. Lembrar que nós temos em torno de 15 milhões de pessoas no Brasil que são pacientes portadores de DPOC, ou seja, enfisema e bronquite crônica, é um número bem expressivo, 15 milhões. Apenas 12% destas pessoas estão diagnosticadas, ou seja, uma doença subdiagnosticada, e quando são diagnosticadas, só 18% é tratado, ou seja, se a gente partir para a nossa aldeia aqui em Camaquã, nós temos uma imensa maioria de pessoas, ou até ouvintes agora que estão nos escutando, que são portadores de DPOC, não têm o diagnóstico e, se sabem que têm o diagnóstico, não são tratados adequadamente. Então a gente se coloca à disposição. Pode ter muitos também que pode usar até mesmo o equipamento sem ter uma recomendação médica. Eu não sei se é viável ter esses medicamentos de forma mais fácil em farmácias ou só com prescrição médica. Não, a maioria deles se compra sem prescrição médica. Porém, como eu falei, não adianta eu usar apenas um broncodilatador para o asmático que nós não vamos tratar. Isso é contraindicado, tratar a asma com broncodilatador apenas. Assim como é contraindicado eu tratar um paciente com DPOC apenas com anti-inflamatório. Então, e esse erro é muito comum, Daniel. Às vezes, quando nós receitamos um spray para um paciente, e agora tem spray que existem 3 medicamentos dentro. Tem sprays com dupla broncodilatação, mais anti-inflamatório associado. Os pacientes acham que o spray são todos iguais, ou seja, é tudo salbutamol, é tudo famoso aerolim. Não, são inúmeros sprays que nós temos hoje no mercado com excelentes medicações. Então, chegar numa farmácia é a mesma coisa que pedir, eu quero um comprimido, mas qual comprimido? É um comprimido para hipertensão, é um diurético, é um beta-bloqueador, enfim, é um medicamento, um comprimido para diabetes, enfim, os sprays são as mesmas coisas e os medicamentos em pó também. Última observação, só lembrar, na clínica do pulmão, que a gente, para os nossos pacientes, a gente tem feito bastante indicado, principalmente a vacina Prevenar 20 e a vacina de vírus sincicial respiratório, que são vacinas para evitar forma grave de pneumonia, tanto pela bactéria pneumocócica quanto pelo vírus sincicial respiratório. E lembrar que o vírus sincicial respiratório, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, é a terceira que está circulando no Brasil pelo boletim da Infogripe. Era isso daí, meu amigo. Perfeito. Agradeço. Perfeito. Doutor Marcelo Malman, muito obrigado pela participação. Bom reencontrá-lo ao vivo no ar, né? Já houve outras oportunidades, mas bom reencontrá-lo aqui na Acústica FM. Tudo de bom, bom final de semana. Para todos nós.